Oiê! Boa tarde! Tudo bem com você? Bem-vindos! Bem-vindos aqueles que estão chegando, aqueles que vão assistir depois essa live. Bem-vindos! Olá! Tudo bem? Que live é essa? Vou colocar o nome aqui. Olá, tudo bem? Deixa eu colocar o nome da nossa live aqui. Live. Vou fixar aqui para quem entrar depois saber do que a gente tá conversando. Deus abençoe, meu amor. Meu sobrinho por aqui, que honra. Hoje nós vamos falar quem sou eu, né? Afinal, e vou contar um pouquinho, né, de história. Para quem gosta de história, hoje tem história, né? Eu gosto muito de contar história. E quero que você consiga trazer para sua vida também a minha história para que você possa. Olá, Debbie, tudo bem? Bem-vindas! Ai, que honra ter todas vocês aqui. Então, essa live eu preparei para a gente falar de assuntos da alma, assuntos da nossa alma, da nossa memória, da nossa infância, com a nossa família. Então a gente vai falar das coisas internas. Isso eu tô falando aqui de constelação? Não, eu vou falar sobre os nossos processos internos, sobre o nosso conhecimento como pessoa. Por quê? Porque muitos de nós nem sabemos quem nós somos como pessoas. Por quê? Porque a gente não consegue fazer essa separação, né? Quem eu sou, além daquelas vozes, além daquelas opiniões, além daquela formação de identidade, a formação do eu. E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre essa formação de identidade. Como é que começa? O que acontece, né? E aí, o que acontece se a gente se permite ir além daquilo que foi colocado em nós? A gente se permite nos conhecermos. A gente se permite nos descobrir um novo eu. Por quê? Porque essa identidade que a gente nasce, ela vai se perdendo conforme o tempo. Então a gente vai aprender sobre isso também. Bem-vindas, bem-vindas. Fiquem à vontade. A live vai ficar gravada por 24 horas disponível, tá? Não mais do que isso. Então aproveitem para assistir. Bem-vinda, Maura. Então, quem sou eu, afinal, né? Eu escuto essas vozes, eu sigo essas vozes, eu projeto essas vozes fora no meu trabalho, eu projeto essas vozes na minha relação, mas será que essas vozes que eu ouço sou eu? Será que tudo aquilo que constitui a minha vida hoje fui eu que escolhi? Então, como eu falei, eu vou contar um pouquinho da minha história. Um determinado momento da minha vida, quando eu estava no fundo, né, do poço, porque geralmente a gente vai buscar ajuda quando a gente está nesse lugar, infelizmente. E aí eu parei para conhecer a mim mesmo, parei para conhecer a minha história. E aí foi quando eu olhei e falei, nossa, eu acho que nada disso que eu tô vivendo hoje fui eu que escolhi. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu estava vivendo foi, sabe, o vento me levar? Eu achava assim, o vento me leva, eu vou. Mas na verdade foi vozes que me falaram, tanto vozes internas quanto vozes externas que falavam aquilo que eu deveria fazer. Por quê? Porque eu não consegui desenvolver o mundo interno. Eu não consegui desenvolver quem eu era na minha identidade. Então, quando nós somos crianças, a gente nasce ali com 30% de memória. Muitos falam, né, que a criança é uma massinha de modelar, mas na verdade a criança ela já nasce com conteúdo que é ancestral, ela já nasce com conteúdo que vem dos pais, que vem da família, que vem do sistema familiar. Ok, tudo isso já nos constitui, não tem muito o que fazer. A gente entra nesse sistema com essa memória. E depois, o que vai acontecendo? Então eu trouxe aqui alguns autores para a gente expandir o nosso olhar, para a gente conseguir pensar em que muitas pessoas já estavam trazendo isso e a gente, de repente, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Então eu trouxe aqui algumas frases e a gente vai falar da Clarice Lispector, acho que é assim que se pronuncia, né? Que ela fala que a cabeça pensa onde os pés pisam.
Então, Clarissa, que era uma autora, que era uma mulher muito dentro de si, então ela trazia muitas questões enigmáticas, questões que muitas pessoas às vezes falam, meu, o que essa mulher tá falando, né? Eu confesso que por muito tempo eu gostava muito dessas frases prontas dela, eu falava, mas o que essa mulher tá falando? E ela estava falando desse mundo de dentro, esse mundo interno, onde nós não conseguimos de fato nem conhecer. Por quê? Porque não é ensinado que a gente precisa olhar para tudo isso aqui dentro. Então a gente nasce com esses 30% aí de memória ancestral e começa a seguir a vida e pisa no chão. Que chão é esse? Então você vai olhar para sua história, você vai olhar para as memórias do seu sistema familiar, você vai olhar para as dores, você vai olhar para as limitações, para a escassez, você fala assim, cara, tudo isso que me constitui, que eu nunca parei para ver, vem de lá. E aí geralmente vem dos pais, vem dos avós, até os bisavós nós temos essa memória que nos constitui. Mas vamos falar desse tempo da criação. Vamos falar sobre esse regulador de moral que nós vamos aprendendo a ter ainda na infância. Então, quando a gente é criança, os pais ensinam como nós devemos fazer, né? O que nós devemos fazer. Eles inserem em nós ali as leis, as regras, os modos, enfim, os reguladores da moral. Então, o que pode, o que não pode, e tudo isso é ok. Os pais estão nos ensinando e passando o valor. Gente, tá frio aqui, tô com uma cobertinha aqui. Dá licença, que eu estou na minha casa, direto para a sua. E aí o pai vai ensinando essas leis, e ok. Mas e aquilo que os pais não ensinam? Aquilo que não é falado? Por quê? Como é que nós vamos colocando esse conteúdo dentro da nossa identidade? Então imagina que você, ó, aqui o copo, 30% você nasceu com essa memória aqui, né? Então isso aqui já é do clã, já tá em você, não tem o que fazer. Aí cada vez os pais vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. E você fica cheio de coisas que você nem sabe para que serve e nem sabe se deveria usar, mas estão lá. Então eu atendo muitas pessoas e geralmente as clientes chegam para mim com muitas questões, geralmente no casamento, geralmente no dinheiro, geralmente... E aí elas não entendem que muitas dessas constituições vêm da infância. Tudo isso foi muito formatado. Então o que a Clarissa está falando? Nós pensamos onde nossos pés pisam, onde nós vivenciamos. Então, o mundo, ele faz o quê? Vamos falar do mundo, o primeiro mundo da criança, que é o mundo onde ela foi criada, seja com os avós, enfim, às vezes na creche. Então, quem foi que nutriu emocionalmente essa criança? Às vezes foi alguém que criou, uma babá, uma vizinha. Então, tudo isso conta da formação da identidade. Muitas vezes nós nem trazemos da nossa família, de fato, somente, mas trazemos também dessas pessoas que constituíram a nossa criação. Então, por quem que você foi criado? Foi na escolinha, foi com os avós, foi com os pais. E aí a criança... Quais são as portas, né, que vão entrando na nossa alma, essas memórias? Bem-vinda, gente, bem-vindo. Vai dando um oizinho aí, vai me falando se vocês estão me ouvindo, se vocês estão entendendo. Então, dentro a nossa alma, como que ela recebe? Ela recebe pelos olhos, ela recebe pelo ouvido, pelas percepções. Então, às vezes não existe uma fala, mas existe uma situação e aquela mulher, aquele menino, ela vai trazendo para a alma dela. Nossa, ela vê aquilo e ela entende que aquilo já começou a se tornar o quê? Um conteúdo que traz para a alma dela. Isso começa a acontecer quando as mulheres ainda são crianças. Eu trabalho com mulheres e eu falo para mulheres sobre a separação do feminino, que elas vivenciam ainda na infância. Quando elas começam a ver as mães, né, trabalhando, as mães dando conta da casa, e geralmente, né, nós viemos desse tempo marcado onde a ausência do masculino foi muito forte. Então, o que essa mulher começa a fazer? Se separar do masculino, mesmo sem fala. E aquilo também vai constituindo ela, vai constituindo essa identidade. Lembra dos 30% que vem da família? E o que vem aqui dentro da família? O que será que vem dentro dessa aguinha da família? Vem dor,
vem memórias negativas do masculino, memórias negativas em relação, né, a esses homens, memórias de dor das ancestrais, e aí elas carregam dentro dessas aguinhas e vai passando, e a gente chega ao quê? Com tudo isso pensando que é nosso. Então a gente vai crescendo com tudo isso. Então eu quis trazer aqui alguns autores que falam desse processo dessa voz, e que em nós, além dessa memória, que já vai constituir, que vocês vão entender onde vai chegar, se torna quem? Se forma com o ânimos, que eu já vou explicar para vocês esses termos mais técnicos para vocês entenderem. Mas você imagina que você, como constituinte dessa água, faz parte dessa água dessas mulheres, foi gerada dentro dessas águas, e aí você cresce, e você, como criança, você vai percebendo o mundo pelo olhar, pelo ouvido, pelo modo como você é tratado. Por quê? Porque muitas vezes a mãe que está ferida fere as crianças, e aí essa menina também vai aprendendo um modo sobre a maternidade, porque uma mulher ferida, muito ferida, que de repente foi abandonada pelo marido, de repente teve que criar essa criança que também já teve uma maternidade difícil com a mãe, ela vai ferindo os seus filhos. E aí o que essa criança faz? Não, maternidade não, não nasci para maternar. Por quê? Porque a história dela é o quê? É olhar e falar, é assim que a minha mãe me trata. Por quê? Porque maternar é ruim, porque maternar é pesado. E aí ela vai colocando isso dentro dela e muitas vezes ela não lembra. Então quando ela chega na vida adulta, ela já chega com o quê? Com uma rejeição a tudo isso que é da mulher. Então aqui nessa live nós estamos falando do conteúdo da mulher. A gente está falando dessa alma instintiva, dessa alma feminina. Por quê? Porque toda alma é feminina. Então a gente vai falar especialmente para mulheres, tá? Então você imagina que dentro dessa aguinha tem toda essa história, toda essa dor que constitui você, que constitui a sua família. E aí nisso vai se formando o quê? Vai se formando o ânimos, que é essa contraparte do masculino dentro de nós. Então imagina que o ânimos é tudo que as mulheres vivenciaram com o mundo masculino em nós. Então esse ânimos é todo isso e mais aquilo que eu vi, e aí eu cresço e eu vou me formando uma mulher. E aí eu cresço, me torno adulta, me relaciono, e aí quem eu vou escolher? Por quê? Porque eu já tenho uma memória dentro de mim. Quem eu vou escolher? Vou escolher aquelas pessoas que vão me ferir. Por quê? Porque eu vou honrar primeiro todas aquelas vozes que já estavam dentro de mim, voltado ao masculino, que homem não presta, homem só vai te usar, homem ele só pensa naquilo. E aí o que eu vou encontrar? Todas as pessoas que de fato vão me machucarem. Você sabe que eu estava analisando, né, aquela temporada Casamentos às Cegas, e quantas mulheres estão no padrão da família. E aí você vai, quando elas vão conhecer a família, levar lá os noivos, né, os futuros maridos para conhecer, como é um padrão das mulheres da família se relacionar com homens que vão fazer elas sofrer. Por quê? Porque elas estão honrando. Então, enquanto eu não entendo de quem é essas vozes, por que essas vozes estão falando na minha cabeça? Primeiro, eu quero muito ser amada, é o desejo da nossa alma. E eu vou em busca disso, eu vou em busca primeiro do amor, tô dando um exemplo do amor, vou em busca desse amor. E aí quando eu encontro o quê? Alguém que vai me ferir. Por quê? Porque existe algo em mim que tinha que mostrar o quê? Homens não prestam. Homens só prestam para fazer mulheres sofrer. Homens só subjugam mulheres. Homens eles só querem aquilo. Então, por quê? Porque eu vibrei naquele movimento, que é uma água que fica dentro das minhas emoções, vibrando, e eu atraio aquela pessoa que está na mesma sintonia. Você está ligada num canal. E aí, qual que é o canal dessas vozes? Daí vamos supor que você casa ou que você arruma um namorado, e aí geralmente você vai ser convidada a olhar para quê? Para a impotência desses homens, para a ineficiência desses homens. Então, nas falhas dele, você vai ouvir o quê? Dentro de você. Também, né? Minha mãe já dizia. Minha mãe estava certa. Quando a mãe é ativa, quando a mãe fala, a mãe às vezes vem e fala, filha, olha, sabe o que é que homem? É homem assim mesmo, o homem só quer isso, o homem só vai te fazer sofrer, o homem não faz nada direito. Então essas vozes nós precisamos entender e falar, não são minhas.
Elas não são minhas. Eu preciso entender o que elas me constituem, mas que elas não fazem parte de quem eu sou. Eu preciso me separar dessas vozes. Então é muito difícil a gente começar a fazer essa separação sem essa lucidez, sem estar lúcidas nesse caminho, sem entender que muitas vezes existe uma guerra dentro de nós, existe uma guerra travada, primeiro, contra o feminino. Por quê? Porque a gente compete, né, contra as outras mulheres, então a gente entra no mundo da competição, de quem é melhor, de quem tem mais sucesso, e também a gente entra na competição contra o masculino. Por quê? Porque essas vozes ancestrais que nos constituem vai nos levar ao quê? A provar o nosso valor, para guerrear para elas. Essa é a ideia. Então imagina, eu vou dar o meu exemplo, eu já passei por 2 casamentos. E aí eu tive que lidar com essas vozes de quando eu me separei. Por quê? Porque quando eu me separei eu me achava o máximo. Eu falava assim, eu nem sofri na separação. Nem foi difícil separar. Foi mais difícil o processo do casamento do que separar. Mas tudo que eu fiz foi pra me separar. Por quê? Porque essas vozes falavam o tempo inteiro. Eles não valem nada, eles não prestam, eles isso. Isso eu tô dando um exemplo pros homens, tá? Mas quantas vozes a gente escuta contra nós mesmos, contra... Você é uma incompetente. Quando você faz algo errado, você não presta, você é uma burra, você não merece, você não merece sucesso. Você achou mesmo que você ia conseguir? Isso a gente pensa, gente, de quem que é essa voz? Como que... Aí a gente pensa assim, é mesmo, né? Eu acho que eu não mereço mesmo. Então a gente precisa pensar que esse é a parte que existe em nós, dentro da nossa psique, que tem essa memória, e ele é raivoso, ele é agressivo, ele vai nos agredir. Então, o que tem que fazer, André? Calma que a gente vai chegar lá. Quero que quem tá aqui, a gente vai mandando pergunta, quem vai assistir depois, deixa nos comentários. Então, Jung disse que esse conceito de ânimos é essa contraparte masculina na psique feminina. E ela forma em nós uma figura arquetípica, que pode parecer de várias formas. Então, o que a gente vê, né, hoje vendendo? Arquétipos, né? O que são arquétipos? Vou falar desse lugar do ânimos. Esse arquétipo das mulheres voltada para o masculino. E aí, o que nasce dessa dor? O que nasce desse lugar do ânimos? Raiva, competição, agressividade, destituição. Então, a gente vai destituir primeiro contra nós, porque o ânimos ele vai ser agressivo, porque o masculino ele é agressivo. Então, ele vai tentar destituir quem nós somos. Ele vai ser extremamente... nos colocar para ação. Então, tem mulheres que chegam aqui e falam assim, André, eu não consigo descansar. Por quê? Porque no processo terapêutico, elas têm atividades. E uma delas é o descanso. E elas falam, André, eu não consigo descansar, não consigo parar, porque eu me sinto culpada. Porque fica assim, você tá parada, você tá sentada, olha quanta coisa tem pra fazer. Você podia estar trabalhando, você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar fazendo outras coisas em vez de você estar sentada aí fazendo nada. O que esse ânimos vai fazer sempre com a gente? Vai nos enviar pra fora. Ele vai nos mandar sempre para fazer uma ação fora. Esse ânimos, ele precisa ser visto, ele precisa ser validado. Mas enquanto a gente não faz todo esse processo, a gente não se conhece, a gente não conhece toda a nossa história, a gente não consegue guerrear contra ele. E não é sobre guerra, tá? Mas aí a gente fica assim, nossa, de verdade, o que eu tô fazendo? Quando eu engravidei do Yuri, o Yuri veio para me curar na minha maternidade e me levar para um outro nível dentro de mim. Eu fui, assim, jogada, né? Fica em casa, não vai trabalhar. E eu tinha uma loja de roupa na época, quem é dessa época vai lembrar. E eu saí da loja, deixei minha filha, mas assim, ficava ali no online. Eu me sentia, assim, uma vagabunda, essa é a palavra. Por que eu me sentia uma vagabunda? Eu falava, gente, eu sou muito vagabunda, o que eu tô fazendo aqui? A minha loja tá lá, eu preciso estar lá. Porque a minha mãe falava isso pra mim. Então minha mãe falava assim, vai trabalhar, quem não trabalha é vagabundo, que não sei o quê. Então eu tinha pra mim que eu tinha que trabalhar o tempo todo. Eu tinha que estar produzindo o tempo todo. Então, pra mim, vencer isso dentro de mim, essa memória, essa dor,
foi muito difícil. Por quê? Porque eu tive que lutar contra mim mesmo, na verdade, né? E fazer as pazes com esse ânimo, fazer as pazes com essas vozes, entender que não era sobre mim que ele estava falando. Mas, vou dar um exemplo aqui da minha história. Minha mãe tinha uma dor de não poder trabalhar. Ela tinha uma dor de não ter podido trabalhar. Ela tem as questões delas internas. Então, o que ela fazia com a gente? Vai você trabalhar por mim, porque eu não pude trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que ter o seu emprego, você tem que ter a sua profissão. Então, a minha mãe, ela é assim, ó. Ela tem uma alegria enorme quando ela vê que a gente tá conquistando, que a gente tá com a nossa profissão. Por quê? Pela dor dela. Então, imagina, essa voz era minha, que eu estava ali sem trabalhar, sentada ali, de repente, no sofá, curtindo minha gestação. Por quê? Porque na gravidez, a mulher precisa dessa energia pro bebê, ela precisa do descanso. Então, quanto mais ela descansar, melhor é. Então, isso foi um caminho que eu fiz, um caminho de individuação, de começar a me separar dessas vozes e falar, não, isso não é sobre mim. Eu não sou vagabunda, eu só estou no meu processo e eu preciso desse descanso. Assim como a gente às vezes fala assim, no final de semana, final de semana eu vou viajar, eu vou pra praia. Você consegue 100% se desligar dessas vozes que, não, eu preciso estar online na internet, sei lá, falando de alguma coisa, eu preciso estar respondendo o cliente, eu preciso estar alguma coisa. Como é que é pra você esse processo de você olhar e falar assim, não, eu não consigo, porque eu me sinto extremamente culpada por não estar produzindo o tempo inteiro, né? Então, o que acontece? A gente acaba com essas vozes tendo que produzir, né? Eu dei alguns exemplos aqui, falei dos homens. Então, a gente precisa entender que esse ânimo é uma parte importante de quem nós somos. Nós temos o 30% aqui da nossa aguinha que vem delas. Mas a gente não precisa só ficar com só isso e não se separar, não viver a vida como ela de fato é. Por quê? Porque eu trabalhava o tempo inteiro. Eu trabalhava de manhã, tarde, à noite, final de semana. E meu marido falava assim, na época ele não era meu marido, ele falava assim, só tá seu corpo aqui. A sua cabeça está em outro lugar. Por quê? Porque a minha cabeça, eu só ficava na cabeça e eu não conseguia vivenciar o tempo do descanso, do prazer, do lazer. Então, eu não me permitia, porque essas vozes me constituíam, tá? Tudo que era do meu clã me constitui até hoje. E eu ainda faço meu processo de individuação. Quando eu começo, eu falo, calma, deixa eu olhar para isso. Por que eu tô pensando isso? Então, vocês precisam começar a se questionar. Por que eu tô pensando isso? Por que eu sinto isso? Por que eu acho isso do outro? Por que eu acho que o outro tem que fazer isso pra mim? Isso começou a emergir no meu casamento, né? Quando eu comecei, primeiro, a me sentir na obrigação também de sempre produzir, né? Eu falo, não, eu vou sempre produzir aqui em casa. E aí, quando eu não produzia, aliás, quando eu produzia, eu sentia uma raiva de estar produzindo dentro da casa. Eu falei, caramba, mas por que eu tô sentindo isso? Calma, deixa eu parar pra pensar. Deixa eu sentir isso, deixa eu silenciar isso dentro de mim. Deixa eu olhar para as minhas questões e entender que isso não é meu. Essa raiva que eu estou sentindo de fazer as coisas da casa, por quê? Porque a gente pensa que servir a casa é uma perda de tempo. Não, ficar em casa limpando a casa é uma perda de tempo, você tem que estar fora trabalhando, porque paga alguém para alguém fazer para você. Então a gente vive nesses processos e a gente precisa aprender. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu acho isso de mim? O que aconteceu que eu tô pensando sobre isso, sobre mim mesma? E aí a gente vai fazendo o que? A gente vai se separando dessas vozes, separando de tudo isso que é do clã e falando para elas aqui, meus amores, muito obrigada por vocês, né? Pela história, eu sou a continuação, mas eu escolho fazer diferente. Eu vou olhar para tudo isso que tem aqui dentro. Eu vou olhar para essas vozes e eu vou dar lugar para elas sim, mas eu vou deixar elas existirem para perder a força dentro de mim. Porque nesse processo, né, é um processo que a gente não sabe muito por onde começar, a gente não sabe muito quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, André, tá tudo muito confuso. Eu converso com mulheres que passaram por diversos relacionamentos, que já casaram, separaram, têm filhos, vários filhos, e que estão infelizes. Aí chega no contexto e fala assim, não, ou homem nenhum não me merece, ou eu que sou boa demais para eles, oi, bem-vinda, bem-vinda. Ou o homem não presta mesmo, a minha mãe tem razão, eu prefiro ficar sozinha, solitária. E esse é um lugar da dor. É um lugar onde, de repente, você já viveu tudo,
honrando essas mulheres, essas vozes, já fez tudo errado. E agora é hora de escolher o que eu quero. Será que eu não quero casar? Será mesmo que eu não quero ter filho? Será mesmo? Por quê? Se você vai fazer suas escolhas a partir daquilo que você viu dentro de você, ok, sustenta isso e vai. Agora, se você está fazendo escolhas baseado na dor, na falta, naquilo que elas vivenciam e você ainda não tem certeza do que você está vivendo, por quê? Porque a gente não fica lúcida no processo. A gente cresce, vem da infância, assim, daquela fase da criança, a gente cresce meio anuviada a nossa psique. E aí, quem deveria mostrar esse caminho e nos guiar? A mãe. A mãe deveria nos guiar nesse caminho do processo. Mas muitas vezes ela não consegue. Muitas vezes ela não consegue fazer esse caminho porque ninguém fez isso com ela também. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que parar e olhar e falar assim, eu preciso de alguém que faça isso comigo, porque eu preciso entender para onde eu tô indo. Qual que é o lugar que eu tô seguindo? Gente, vai mandando. Vocês estão entendendo? Tá entendendo? Então, o que acontece com essas vozes? Ela começa... Bem-vindas, bem-vindas. Ela começa a tomar o que? Aspectos do masculino para ela. Então, essa mulher que começa a ficar com raiva dela mesma, com raiva da menstruação, com raiva de ter que colocar um exemplo, coisas de mulher, com raiva de se maquiar, ela começa a ter raiva dela mesma. E aí ela começa a se separar primeiro desse feminino e pegando esses aspectos do masculino. E aí ela vai rejeitando essa porção da psique dela. Ela vai rejeitando, ela não se relaciona com aquilo que é o corpo, com os limites que ela tem. Então, exemplo, quando ela tá cansada, ela não consegue descansar. Por quê? Porque ela não respeita os limites do corpo. Gente, olha só, meu filho passando aqui atrás. Vendo ele passar, ele tá no chão. Saco, eu tentei, tá? Meu filho, é só você passar. Olha, gente, é uma figura essas crianças. E mãe é isso, né? É ser mãe. É estar na maternidade hoje, hoje eu estar na maternidade foi um dos processos que eu vivi dentro da minha individuação. Dentro desse lugar da cura. Porque se fosse antes, eu seria a heroína louca que iria brigar com ele aqui. Quem me conhece antes sabe. Então, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a voltar para esse feminino e gerar dentro dele, gerar dentro de um feminino que é curado, que é vivo. Dentro desse processo da individuação, dessa separação, eu vou aprendendo a fazer as pazes primeiro com esse feminino e depois eu caso com esse masculino dentro de mim. Eu caso com essas vozes, eu caso com toda essa história dessas mulheres. E aí tudo isso que me constitui vira minha força. Por quê? Porque de fato eu nem sei quem sou. Eu imagino que são camadas e camadas e camadas. Aí você imagina, ó, aguinha, os 30%. Aí imagina que vem mais o relacionamento que não deu certo, aí as dores da maternidade, que você tem sentimentos que não entende, aí tem as separações e os divórcios, e aí tem os fracassos do trabalho, e aí tem tudo aquilo que você queria viver e não pôde viver porque você estava ocupada demais, querendo ter sucesso, provando um valor, uma voz dentro da sua cabeça. E aí depois você vai tendo mais experiências onde os filhos crescem, te deixam sozinha. Por quê? Porque você estava ocupada demais com as suas questões e não conseguiu maternar de fato. E aí você vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí você não sabe muito bem por onde começa. Essa voz, ela precisa ser silenciada quando eu faço as pazes com ela. Quando eu consigo silenciar essa voz, quando eu consigo... Aliás, fazer as pazes com essa voz, ela perde a força dentro de mim. Essa raiva dessas mulheres, elas vão cessando. Eu falo assim, então tá, né? Não tem muito o que falar, vai fazer o quê? Mas quando a gente chega na velhice, se a gente não lidou, a gente tá o quê? Com a alma cheia. Imagina que isso aqui é a sua alma. Com a sua alma cheia de memória, com a sua alma cheia de dor. E aí não tem espaço para quê? Para o novo. Não tem espaço para vida, não tem espaço para um relacionamento saudável, porque você já tá cheia dessas marcas na sua vida. Tem mulheres que você conversa com ela que ela fala assim, eu não acredito mais no casamento. Eu não acredito mais que eu vou conseguir viver isso ainda. Por quê? Porque tá cheia dessas águas amargas, dessas dores dentro dela,
que ela precisa o quê? Chorar. Então, o que que a gente faz primeiro? Chora. Chora todas essas dores. Por quê? Porque tudo aquilo que você viveu, você escolheu, mesmo que inconsciente. Então, tudo aquilo que... às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, porque meu ex-marido, porque não sei o quê, porque meu casamento... Mas você escolheu isso. Mesmo que inconsciente. E aí, o que eu tenho que fazer, André? Se eu tô com raiva desse homem, se eu tô com raiva disso... Você vai ter que chorar que você fez essa escolha mesmo na dor. Mesmo baseado numa relação doentia que te feria, você quis aquilo. Por quê? Porque a nossa alma, ela é leal. Primeiro, é esse inconsciente, essas vozes, e ela segue essas vozes ancestrais. E aí ela vai tomando essas escolhas. Então agora eu preciso o quê? Vou ter que chorar tudo isso. E aí eu vou esvaziando, e a alma ela vai podendo abrir espaço. Pra quê? Pra caber outras coisas novas que muitas vezes não cabe. Por quê? Porque o conteúdo ali, ele é denso. Ele começa a ficar endurecido. Sabe quando você deixa uma massa secar? Vamos colocar uma massa de cimento. Ela tá molinha ali ainda, tá? Então vamos colocar que o trauma acabou de acontecer. Tá molinha. Em vez de você chorar e ir lá lavar, né, limpar tudo aquilo, você vai deixando aquilo. E aí aquilo ali vai ficando seco. Aí depois vem outra por cima. Aí vem outra por cima. E aí vem outra por cima. Aí imagina aquela camada, ela vai crescendo de dor e ela fica enrijecida. Por quê? Porque eu tinha que provar, né, para as mulheres da minha família que eu conseguia. Muitas conscientes falam, não, eu vou, minha mãe não casou, eu vou casar e vou ser muito mais feliz. Só que ela consegue? Geralmente não. Por quê? Porque existe nela a honra, é maior que tudo. Ela vai querer primeiro honrar essas mulheres. Por mais que consciente, então, o eu, consciente, esse ego, ele manda em alguma coisa? Muito pouco. O que manda mais em nós? A alma. O que comanda de fato a nossa vida? A alma. Porque a alma, ela quer vincular aquilo que veio antes. Ela quer vincular todos aqueles que vieram antes de nós. Então, ela vai se conectar ao quê? Primeiro essa história. Primeiro essa dor. E ela vai seguindo. Então, quando que eu saio disso? Quando eu vejo. Eu vou contar da minha história, né? Quando eu vi que nada daquilo que eu estava vivendo, como eu falei no começo, era eu mesmo que tinha escolhido, eu olhei, comecei a olhar e falar, sabe, no fundo eu sempre rejeitei a história da minha família e sempre excluí. Eu fui a pessoa que falou que eu não gostava da história das mulheres da minha família e eu de fato excluí isso dentro de mim. E aí quando eu olhei, eu falei, de verdade, eu vivi tudo igual, só que um pouco diferente. Né, com a minha história, né, porque nenhuma história é igual a outra, mas olhando para a história dessas mulheres, eu fiz toda hora. Tá caindo e voltando para vocês? Aqui tá normal. Toda hora tá caindo. Sai e entra de novo o Dai para ver. Então eu tive que olhar e falar, nossa, no fundo eu fiz mesmo. Eu fiz a mesma coisa que elas. Por quê? Porque no fundo eu queria honrá-las. E aí chorar essa dor, de olhar e falar assim, a minha vida inteira eu vivi essa dor delas, mesmo que inconsciente. Só que no fundo, quando eu voltava daquela dor, eu olhava e falava assim, ai, esses homens também, né? Sou muito mulher pra eles. Não, porque eu sou muito especial, porque eu sou... sou muito importante, né? Por quê? Porque esse lugar dessas vozes nos faz crescer, nos faz nos tornarmos muito importantes. Então, a gente quer buscar o nosso valor no trabalho, nessa supervalorização do nosso eu, do nosso ego. A gente precisa dessa validação. Nossa, Dai, espero que melhore. Eu acredito que seja a sua internet. Aqui tá ok. A Mi falou que tá normal. Vamos indo. Depois, se você quiser, vai ficar salva 24 horas, você volta aqui. Então, a gente busca muito essa autoimportância. Por que todo mundo quer ser importante hoje? Pela dor dessas mulheres. Agora ele passou do outro lado. Por que todo mundo quer
ser especial? Porque todo mundo quer ter esse valor, porque todo mundo quer bancar uma identidade hoje de fortaleza, de ser feliz. Termina um relacionamento, não vai lá lamber suas feridas, não vai lá chorar essa dor. Por quê? Porque ela quer colocar que ela é forte, porque ela é isso. Por quê? Porque eu não posso mostrar. Eu tenho um valor, eu tenho uma dor, eu tenho uma história para honrar aqui dentro. Entendem? Dúvidas até aqui? E aí, o que a gente perde com tudo isso? Quando a gente segue essas vozes? O que a gente perde? A gente perde o nosso verdadeiro eu. A gente perde de desenvolver as nossas escolhas. A gente perde de se relacionar com a nossa alma instintiva. A nossa alma, ela é instintiva. Ela tem um faro, que é um faro que ela tem percepção para decidir o que é bom para ela a partir daquilo que ela experienciou na história dela. Então, muitas vezes a gente segue o quê? Segue o que tá falando. Alguém fala para mim, eu faço. Alguém manda, eu faço. Meus pais colocaram toda essa construção de identidade, todas essas limitações que o Bert Hellinger chama de consciência arcaica, que não me deixa ir além daquilo que o meu clã foi. E isso é construído dentro de cada sistema. Então, cada sistema se move de um jeito, que é um assunto para outro dia. Mas o que isso me impede? De viver dentro dessa mulher selvagem, dessa mulher que desenvolveu o faro, que ela toma as decisões e ela banca aquilo que deu, se deu certo, se deu errado. Ela perde a habilidade de se relacionar com o mundo a partir das suas próprias percepções. Por quê? Porque eu prefiro procurar aqui no Google para saber o que é certo, o que é bom, o que eu penso. Quantas pessoas precisam de alguém, que alguém se posicione para ela se posicionar depois. Pera, deixa eu ver o que alguém falou, o que a Andréa falou, minha pastora falou isso, tá, então agora eu tenho opinião. E a gente perde a habilidade de desenvolver as nossas próprias opiniões em relação a tudo. Em relação ao trabalho, em relação ao casamento. Hoje, a minha prioridade é a minha casa, a minha família. Mas quantas vezes a minha prioridade foi meu casamento, meu trabalho, aliás. E eu saí deixar meus filhos, às vezes, doentes com a minha mãe. Por quê? Porque a prioridade, todo mundo falou que é o trabalho, né? Eu não sou muito importante lá. Não, eu sou muito importante aqui. Por quê? Porque hoje eu vi que isso pra mim é um valor. Mas antes, o que a sociedade falou? Põe na creche, deixa a creche cuidar e vai trabalhar fora. E aí tem mulheres que falam assim, Andréa, mas sabe o que é? Meu marido, ele não ganha tão bem. Que meu marido me abandonou. Eu vivi isso, gente, do abandono paterno. Mas quem foi que escolheu tudo isso? Fui eu mesma. Quem foi que criou tudo isso? Fui eu mesma, quando eu não me relacionei com esse mundo da mulher selvagem e não olhei para aquela relação e falei, aqui não vai. Esse aqui não vai dar certo. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. E não sustentei aquilo que eu vi. Aí as pessoas vinham e falavam pra mim, algumas mais sábias, né? Mas eu falava, não. Aí outras falavam, não, vai. Eu falava, mas eu vou. E aí quebrava a cara. E aí sofri, passava por aquele sofrimento e aquela coisa. Por quê? Porque não desenvolvi esse espírito, aliás, essa alma selvagem, essa mulher que existe em toda mulher. Essa mulher que se conecta com a natureza, essa mulher que ela consegue ter essa percepção das coisas sem que ninguém fale para ela. No livro da Clarissa, que a mulher que corre com os lobos, está aqui do lado. Ela fala que nós temos uma alma que sabe como. Ela segue essa intuição. E por que a gente não desenvolve isso? Porque ela está domada, como eu falei no começo da live, ela está domesticada. Então, essa alma instintiva, ela tem que se bancar pelo quê? Pelo aquilo que ela vê fora. Que não é instintivo, ela tem que se bancar pelo que vê fora. Não, então deixa eu ver se esse negócio é pra mim. Deixa eu consultar aqui e ver se isso é bom. Tá, mas e a sua alma instintiva que precisa perceber, ter essa percepção? Será que isso é bom pra mim? Será que eu vou me adaptar? Não, eu vou porque estão falando que dá dinheiro, porque é bom. Então, quais são as vozes que falam na sua cabeça? É a voz da mídia?
você não consegue ir lá e pesquisar e tirar suas próprias conclusões, é a voz da escola. Nós sabemos que hoje, infelizmente, né, existem ainda muitos estudos que não fazem com que a criança pense, com que a criança desenvolva uma noção de ela mesma ter a sua opinião, né? Então, normalmente a educação ela já começa a criar na criança essa identidade do que? Dos robozinhos. Não pensa muito, tá? Só faz o que a gente tá falando, tá bom? Não desenvolve seu hábito de tomar decisões. Oiê, tudo bem? Só vai no que a gente fala pra você e tá tudo certo. Então, vocês precisam se perguntar por que eu faço o que eu faço? Por que eu gosto do que eu gosto? Vou dar um exemplo. Por que você gosta, sei lá, se você compra muita roupa, se você tem mania de compra, por que você compra roupa? Por que você é a louca da compra? Por que você é a louca da estética? Quem falou pra você que você tem que fazer um monte de procedimento cirúrgico estético? Por quê? Porque alguém colocou em você. Será que você olhou no espelho sozinha e foi lá e falou assim, a minha alma instintiva tá falando pra mim fazer um botox? Nada contra, tá, gente? Mas você tem que se perguntar por que eu faço isso. Pergunta pra você por que eu exponho o meu corpo nesse limite. Vou dar um exemplo de mulheres que colocam, um salto, uma saia num dia frio e se expõem desse jeito. Por quê? Quem ensinou pra elas isso? Será que foi a alma dela instintiva que falou, porque eu acho legal? Não, é porque ela aprendeu, foi um modo aprendido. E aí ela segue reproduzindo. E aí ela vai se expondo o quê? O corpo dela, um exemplo na friagem, e deixando o corpo dela exposto. Pra quê? Porque é uma forma de sedução. Falaram que o corpo é uma arma da mulher, então eu uso como arma de sedução e vai se relacionando com esse corpo de uma forma predatória. E a nossa alma, ela é um receptáculo. A alma, ela recebe tudo que está no ambiente, ela recebe o masculino dentro dela e ela deixa com que esse masculino exista ou não. Se ela tá seca, cheia de dor, cheia de mágoas, como eu falei da água, não vai receber nada aqui. Agora, se ela consegue lidar com todos esses conteúdos, se ela consegue olhar e falar, não, isso não é sobre mim, eu vou começar a fazer as pazes com esse processo de deixar o outro existir como ele é. Você sabe que eu não conseguia deixar o outro existir como ele é, porque eu tinha uma idealização do que colocaram em mim na minha infância, de casamento. Então, converso com mulheres, elas falam assim, André, sabe o que é? Meu marido ele não faz isso. Você acha que ele tem que fazer isso? Eu acho. Mas por quê? Porque a minha mãe falava que isso. Será? Será que o casamento é isso mesmo? O que o casamento é pra você? Aí as pessoas pensam, o casamento é pra mim fazer ele feliz, eu fazer ele feliz. Será mesmo que o casamento é pra isso? Então a gente entra muito enganado nos lugares. E aí a gente entra nos negócios, no empreendedorismo desse movimento, tá? Vai falando aí. Vou falar aqui um pouquinho sobre Lacan. Lacan, ele fala sobre o estágio do espelho, que é quando a criança, né, ela se reconhece refletida na imagem do outro. Primeiro ela se vê no espelho, ela já começa a se reconhecer, isso sou eu. Tá, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não sei. Quem sou eu de fato? Ela não tem a identidade ainda dela formada dentro da cabecinha dela. E aí ela vai fazendo o quê? Copiando, né? O pai, copiando a mãe. Então, por isso que a gente fala, né? Você é o espelho dos seus filhos. E aí eles vão copiando, eles vão começando a colocar os jeitos, e aí passa para a escola. Na escola eles vão copiando o modo dos amiguinhos. Meu filho tá nessa fase da escola e ele chega aqui com atitudes que eu falo, gente, de onde você aprendeu? E é da escola, por quê? Porque lá é o espelho, que ele primeiro pode refletir o que vem de casa e também trazer o que vem de lá. Por quê? Porque ele tá aprendendo. E isso vai se formando o quê? O ego dele. Então nós vamos se formando desse lugar. Nesse lugar também do estágio do espelho, tem uma aula dentro da minha mentoria que fala, é preciso quebrar os espelhos. É preciso que a gente quebre esses espelhos que nós refletimos e que somos refletidas nele. Por quê? Porque às vezes a gente também quer bancar também algo aqui fora. Por quê? Porque a gente aprendeu. Então, eu participei de um tempo de uma empresa que eu precisava bancar uma identidade. Quando eu saí, eu falei, cara, eu não quero nada disso, eu vou andar como eu sou. Isso impactou muitas pessoas, porque eu me tornei dona de loja, mas como assim, você é empresária, você não vai andar arrumada? Eu falei, não. Por quê? Porque eu quero um dia estar de chinelo aqui na minha loja e ter a liberdade de não me maquiar.
Eu não sou a modelo da loja, eu sou a dona da loja. Eu tô ali atrás, tô organizando. E as pessoas falam, nossa, mas como assim? Por quê? Porque a gente veste muitos personagens ao longo da vida por causa desses espelhos. Então a gente tem que estar todo dia arrumada, tem que estar todo dia maquiada, tem que estar todo dia bem, tem que aparecer aqui bem. Então a gente precisa quebrar esses espelhos e desconstruir toda essa identidade que foi criada em nós. Essa identidade ferida, essa identidade a partir do outro, né? Como Lacan fala. Lacan fala que nós temos o outro, né? Que é esse que nós... que é como se fosse assim, a nossa resposta de mundo. Ele é que dá a nossa resposta de mundo. Quem? Esse grande outro. Primeiro o grande outro como sendo o sistema mundo, então o sistema da televisão, os desenhos, vai quando é criança, depois cresce a moda, as amiguinhas da escola, os professores, depois o trabalho, o namorado, tudo isso é o grande outro. E tem aqueles que nós nos relacionamos também dentro da nossa família, que também nos tornamos parte deles. Mas quantas partes de você é constituído pelo grande outro? Quantas partes de você que você olha e fala, nossa, de fato, eu estou constituída um exemplo daquilo que a rede social traz. O que a rede social está trazendo? O que de fato é você, o que de fato não é você? Você consegue perceber agora? Gente, fale aí comigo. Vocês estão trabalhando, já entrou, já saiu, gente, mas continue por aqui. Como é que tá aí para vocês? Porque a criança, ela não consegue lidar com esse lugar complexo que é o eu. Por quê? Porque ela ainda não consegue se ver. Primeiro que ela tá se percebendo separada da mãe, separada ali da maternidade e ele já tá sofrendo. Então ela precisa se espelhar em alguém, ela precisa encontrar um espelho. E aí esses espelhos pode ser o amiguinho da escola, depois pode ser os professores, depois pode ser todas as pessoas que ela vai crescendo. Tem pessoas que passam da escola, o mesmo processo que ela vivenciou na escola, vivencia um exemplo na vida adulta, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque lá na escola ela trouxe também de casa um espelho lá de casa, um espelhão, e ela reflete lá dentro da escola. O que ela reflete dentro da escola? Tudo que ela aprendeu em casa. Ela começa já a existir um pouco, porque ela tá fora da esfera doméstica, ela já começa a existir um pouco, porém, ela também começa a refletir o quê? A falta do pai, a falta do... se ela precisa ser muito boazinha, se ela precisa do tecer muito cedo, e ela segue reproduzindo isso na vida adulta também. Então, todas essas vozes, de onde vem? De tudo aquilo que eu vivencio durante a minha vida, de tudo aquilo que constitui o meu clã, dentro dessas mulheres, todas as dores, tudo isso constitui essa voz do ânimos e também aquilo que foi formatado dentro da minha identidade, cheio de camadinhas de memórias do outro. E aí o que eu preciso fazer? Tirar. Isso não é meu, isso aqui não é meu, isso não é meu, muito obrigado, gente, mas não é meu. Quando eu me dei conta de tudo que eu estava vivendo, primeiro que eu já queria sair da loja. Por quê? Porque pra mim não fazia mais sentido o mundo do consumismo. Pra mim não fazia mais sentido vender tanto. Pra mim, tá? Eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero fazer outra coisa. E eu não compro mais como eu comprava, porque eu também era consumista. Porque em mim existia, sim, um vazio e eu precisava, assim, preencher. Então, eu tive que olhar para aquilo. Então, começou a mudar a minha forma de relacionamento. Mudou a minha postura, o meu estilo de vida. Os meus gostos mudaram. Aquilo que eu tinha de sonho, eu olhei, será que é meu? Por que eu sonho isso? Por que eu sonho isso? Aí as pessoas, nossa, André, mas você sonha tão pequeno. Você tá morando numa chácara, você não acha que você pensa pequeno? Eu falei, não. Por quê? Porque eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais do que o grande outro fala que eu preciso. Riquezas, né? Isso tudo é muito bom, mas pra que eu preciso, de repente, se eu tiver dinheiro na minha conta, por que eu preciso mostrar isso pro outro? Por quê? Porque falam, não, porque você é o que você tem, você é aquilo que você conquistou, você é o sucesso que você faz. Eu falei, não, cara, eu quero sair de tudo isso. Eu não quero mais ser esse sucesso para o mundo. Eu quero ser um sucesso para minha família. Eu quero ser um sucesso para os meus filhos. E eu vi que eu estava fracassando. Por quê? Porque eu estava dentro com essas vozes, mandando todas para fora. Vai tudo para fora.
Então, de repente, hoje você tá seguindo essas vozes e tá perdendo o ênio da sua vida. Tá perdendo o tempo da sua vida. Tá perdendo tempo e você poderia sim estar trabalhando ou estar fazendo outras coisas que você tá fazendo, mas de uma forma muito mais saudável, uma forma muito mais equilibrada. Mas você primeiro precisa começar a estabelecer quem é você dentro dessa alma. Deixa eu me desconstruir para saber quem eu sou de fato. Por quê? Porque até agora eu não sei, não começou ainda a brincadeira, né? Nós vivemos centênios. O que são centênios? A cada 7 anos a nossa psique vive uma maturação. Então, com 7 anos a criança vive uma primeira maturação, aos 14, aos 21, aos 28. E chega em determinado centênio que a nossa psique vai falando, minha filha, meu filho, olha pra vida, porque tem algo além disso. Não pode ser só isso. Não pode ser só trabalhar, acordar e voltar pra casa e dormir de novo. Não pode ser só isso. A vida tem que ser algo a mais. Então, nós precisamos, sim, aprender sobre esse algo a mais. O que tem nesse algo a mais? É tudo isso que nós não conseguimos ainda entrar em contato, né? Então, a gente precisa ir para esse lugar. A sua psique, de repente, você tá aqui nessa live, de repente você tá me seguindo no Instagram e tá falando, gata, vambora, porque a vida não é só isso. E aí você começa a viver esse convite, aí você começa a fazer curso, começa a fazer terapia. Por quê? Porque você está em busca desse algo a mais. E às vezes você não sabe ainda. E esse algo a mais, eu vou te contar que é um algo a mais que está dentro de você. Só que a gente não consegue se relacionar muito com esse mundo interno, porque no fundo a gente tem medo dele. A gente tem medo do que a gente vai encontrar lá dentro. Tem pessoa que fala assim, não, eu não vou entrar, eu não quero ver o passado, eu não quero olhar. Por quê? Porque eu tenho medo. Mas a força está lá, a resposta está lá. Então, esse é o meu convite dessa live. Vamos pra dentro, vamos voltar, vamos assim, ó, desconstruir, vamos tirar a roupa do grande outro que está em nós, vamos começar a fazer essa desconstrução do nosso falso eu. E isso custa. Custa dinheiro? Não, não só dinheiro. Custa também o querer. Então, esse processo é para quem tem coragem de se desconstruir. Para quê? Para se descobrir. Esse é meu convite para vocês. Fica aqui meu convite aqui na live. Para quem quiser entender mais disso, me chamar aqui no direct. Entender sobre a mentoria que está com as vagas abertas. E nós estamos aí com preço promocional também. E eu espero que você viva a sua individuação. Eu espero que você viva que você conheça o seu eu. Que você se descubra novo. Além dessas vozes que você fala assim, meu, agora eu sei quem eu sou. E tá tudo bem sobre isso. Por quê? Porque esse novo eu, que é o eu mesmo, pode não agradar todo mundo que está ao meu redor agora, mas tá tudo bem. Não tem problema. Por quê? Porque me faz feliz. Vai confundir as pessoas no começo? Claro, as pessoas falam, André, você é louca. Você vendeu a loja, você vendeu carro, você vendeu tudo. Você tá pirando na maionese? Falei, cara, isso pra mim não faz mais sentido nenhum. Eu quero aquilo que faz sentido pra mim. E aí vim morar no meio do mato. Por quê? Porque eu precisava disso, estar na natureza, resgatar isso em mim. Pra você pode ser que você fale, não, pra mim não faz sentido. E tá tudo bem. Mas descubra você aquilo que você quer. Viu? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Quem tá aí, tá tudo bem? Deu pra compreender? Vamos nos despir. Então, vamos nos despir. Vai ser essa a nossa palavra. Vamos nos despir do grande outro que está em nós. Vamos nos despir daquilo que nos constitui e que nós nem tínhamos ideia. Agora a gente tá olhando como, nossa, é mesmo. E custa, tá, gente? Sair desse lugar custa, mas é possível. É muito possível. Um beijo, viu? Débora, obrigado, viu? Encontro vocês lá na mentoria. Vou postar aqui depois aqui o link nos stories. Beijão.